Então... Porque a seguir da leitura pode haver também uma explicação. Exato. Dúvidas. Exato. Então, tipo, se a pessoa tá lá performando, se foi ela que falou com o autor, se ela que sabe ali dos tons, eu vou perguntar para ela. E até porque quando o Paulo coloca lá na carta, ele tá dando a validação e o poder dela ser essa pessoa que vai Não só esclarecer trazer as a coisas. carta, mas também ler a carta e explicá-la. provavelmente explicar e tirar dúvidas acerca da carta. Exato. Feb. Então, assim, para quem é do meio cristão, sabe que a cartinha de um Romanos tem um certo peso aí, é tida Vários como uma BO. das cartas mais importantes e mais difíceis. E daí a gente tem aí que, muito provavelmente, quem performou e explicou pela primeira vez a carta de Romanos é uma mulher. Então, Da hora. enfim, É tá isso. aí. É outra polêmica. A gente escolheu, né, começar um pouquinho com esse olhar. São textos tão específicos, né? São saudações. Quem foi os guerreiros aí que acompanharam a gente até o final. E também a gente tem bastante. Tem uma coisa aí, não sai ainda não, que a Bruna tem uma parte aqui também. E você que está ouvindo depois, a gente escolheu começar com esse olhar para esse texto tão específico. Justamente porque são histórias que passam batidas. Completamente batidas. E pior, no caso aqui, como a Júlia trouxe pra gente o debate, a figura da Júnia, mais do que a Feb... Tá, a Feb tem uma questão aqui de interpretação que a gente não presta atenção. Quando fala recebam Feb, a gente não entendeu que ela era portadora, leitora e provavelmente explicadora da carta. Passou batido. Agora a Júlia não só passou batido, foi alterado. Foi alterado. Tipo, ela não pode ter sido proeminente entre os apóstolos. Ela não pode ter tido essa função. E ele não pode estar colocando nessa função uma mulher. Então tem um apagamento, né? Sim. De uma história. Apagamento da história. É mais fácil ela ser um homem do que ser uma mulher apóstola. Exato. Né? Então isso aconteceu nos últimos 100 anos, como a Júlia falou. E isso é sintomático de várias coisas. E o que a gente quer trazer aqui, o que as meninas querem trazer, elas na verdade, eu tô de carona aqui. O trabalho duro, quem preparou o estudo essa semana, esse mês, né, para esse episódio foi a Júlia. No próximo elas invertem, elas sempre vão estar aqui intercambiando, se revezando em quem traz a bicuda, quem traz o olhar e a outra de apoio, né? Mas, a partir dos próximos encontros, a gente quer, então, propor uma correção desse olhar. A gente não quer só problematizar aqui. Pagaram, né? Não falaram aqui da Júnia, tentaram alterar. Então, já que isso foi feito, já que nos últimos 100 anos a gente percebeu esse movimento, a gente quer fazer um movimento contrário. A gente quer olhar para, então, histórias bíblicas de mulheres que passam desapercebido e aprender com essas histórias. Hoje não foi tanto sobre aprender com essas histórias, foi mais sobre o que fizeram com essas histórias, né, e como elas chegam pra gente. Mas a Bru vai trazer na próxima semana já olhar sobre algumas mulheres de Gênesis. Você vai falar um pouco de Agara, né? A gente vai tentar trazer algumas mulheres de Gênesis que às vezes passa batido também, quando a gente vai lendo, a gente foca bastante em Abraão, Isaac, Jacó, os homens, né, os patriarcas das famílias, mas a ideia é a gente realmente trazer o que essas mulheres que estavam ali do lado daqueles homens trouxeram, e até mulheres que não tinham nenhum homem do lado delas também. Cenas dos próximos episódios, o próximo Bicuda são mulheres de Gênesis. Mas antes disso ainda tem mais coisa hoje. A gente percebe esse movimento, né, de apagamento, aqui, de tentativa de apagamento da Júnia. Por isso que era o nosso tema de hoje. Júnia é nome de homem. E isso foi feito com o texto bíblico. Se isso foi feito com o texto bíblico, imagino que não fizeram com outras mulheres da história, né? Então a Bru separou alguns nomes aqui pra gente. Para falar um pouquinho sobre esse movimento, né, Bru? Sim. Onde a gente percebe que foi feito esse movimento de apagamento, assim, por exemplo? A gente vê muito isso, principalmente na história da igreja. Então, o que a gente percebe? A gente Temos percebe 2000 anos de história aí, que né? a gente tem muito tempo de história, mais de 2000 anos. Então, a gente passa pelo período clássico, pela Idade Média, pela Idade Moderna, o Renascimento. Tem muita coisa na história. O protestantismo, o surgimento do movimento de missões. Que a gente vai percebendo que, ao longo do tempo,
quais são as figuras proeminentes que aparecem na história da igreja? A maioria são figuras masculinas, são homens. Só que, por quê? Porque não existiam mulheres proeminentes? Porque as mulheres não faziam nada, não tinham nenhum papel na história da igreja? Não, é por conta de todo esse contexto cultural, todo esse contexto de olhar com uma visão mais focada nos personagens masculinos da história e também com essa tentativa de apagar essas mulheres. Mas onde a gente vê isso, por exemplo? A gente vê isso principalmente nos livros, né? Então, a gente vê os principais livros de história da igreja que a gente vê. Eu separei aqui 3, que são livros muito conceituados, muito importantes. Dentro do estudo da história da igreja, principalmente em inglês, né? Então, para as pessoas que estudam inglês, Estados Unidos, Inglaterra e tal. Um deles é um best-seller, chama Church History in Plain Language. Ele fala sobre 280 pessoas que são pessoas proeminentes da história da igreja. Dessas 280 que eles selecionaram. Que eles selecionaram, eles mencionam 8 mulheres. Então, a gente vê que, além deles mencionarem só 8, o que eles falam, o pouco que eles falam sobre essas mulheres é sobre, assim, coisas pontuais que elas fizeram. Elas contribuíram muito com a história da igreja. Elas contribuíram porque elas ensinaram alguma coisa para alguém. Já os homens que eles focam são homens que eles dão nome, sobrenome, fala o que eles escreveram, os tratados, tudo. Então, assim, o foco desse best-seller, desse livro, é principalmente masculino. 288 são mulheres. Tem um outro que chama Christian History Made Easy, que é também sobre a história da igreja. História cristã facinho, facilitada. A história cristã facilitada. Ele tem 13 mulheres, aí já é um pouco mais, já né? aumentou, Já aumentou, de 8 foi para 13. Mas também, igual, o papel delas é sempre muito limitado. Então, por exemplo, a gente vai falar de uma mulher aqui que chama Hildegarda, e eu vou falar desse nome Hildegarda, próximo beta que você vai ter. Eu arrisco dizer que a pronúncia deve ser Hildegarda. Uma coisa assim. Deve ser. Que é alemã, né? Claramente. Essa mulher, ela eu vou falar depois sobre tudo que ela fez. Nesse livro, ela é tratada como uma professora do texto bíblico. E a gente vai ver depois que ela fez muitas outras coisas. E aí tem um outro que é um pouco mais parrudo, né? Chama A História do Cristianismo, The Story of Christianity. E ele fala sobre mais de 1000 pessoas. Então, ele seleciona muita gente para falar da história da igreja. E dessas 1000 pessoas, ele menciona 32 mulheres. Então, assim, a gente vê que realmente o foco é sempre da perspectiva masculina.